Claro, aqui está um início convidativo para o seu audiolivro sobre a técnica Pomodoro. Bem-vindo ao audiobook sobre a técnica Pomodoro de Francesco Cirillo. Se você está buscando maneiras de aumentar sua produtividade, este é o lugar certo para estar. Ao longo deste audiolivro, exploraremos juntos os princípios fundamentais por trás dessa técnica revolucionária, projetada para ajudá-lo a dominar seu tempo e maximizar sua eficiência. Imagine uma vida onde você realiza suas tarefas mais importantes com foco e determinação, sem se sentir sobrecarregado pelo peso das demandas diárias. Isso é totalmente possível com a técnica Pomodoro. Ao aprofundarmos nessa abordagem simples, porém poderosa, você descobrirá como transformar sua maneira de trabalhar, tornando-a mais eficiente e gratificante. Então, prepare-se para uma jornada de descoberta e transformação. Vamos explorar juntos os segredos por trás da técnica Pomodoro e aprender como aplicá-la em sua vida diária. Deixe seu like no vídeo e comente de qual cidade está me ouvindo hoje, fique conosco até o final e prepare-se para desbloquear todo o seu potencial. Está pronto para começar? Quando o mundo estiver unido na busca do conhecimento, e não mais lutando por dinheiro e poder, então nossa sociedade poderá enfim evoluir a um novo nível. Prefácio à edição de 2018. O prefácio à edição de 2018 do livro A Técnica Pomodoro nos leva de volta a uma tarde de setembro de 1987, onde o autor, Francesco Cirillo, deu início à sua jornada com um simples gesto: dar corda em um timer no formato de um tomate, enquanto buscava terminar um capítulo para uma prova universitária iminente. Naquele momento, ele não tinha ideia do impacto global que essa ação aparentemente simples teria. Esse gesto de usar um cronômetro em formato de tomate, que posteriormente ficou conhecido como a técnica Pomodoro, se transformou em uma aparência totalmente adotada por milhões de pessoas em todo o mundo. O timer, originalmente configurado para apenas 2 minutos, proporcionou a Cirillo uma sensação de calma e controle, permitindo-lhe focar em sua tarefa com determinação. Essa experiência inicial levou uma jornada de pesquisa e desenvolvimento, resultando na criação da técnica Pomodoro. Ao longo dos anos, apesar das mudanças tecnológicas e sociais, a essência da técnica Pomodoro permanece relevante. Mesmo em uma era dominada pela internet e mídias sociais, as distrações internacionais continuam a ser uma das maiores barreiras para a produtividade. A técnica propõe uma abordagem consciente para lidar com essas distrações, registrando-as e tratando-as com delicadeza. A técnica Pomodoro também oferece insights sobre como nossa mente funciona em relação ao medo e à procrastinação. Ao entender e identificar os medos por trás das distrações, podemos aprender a lidar com eles de forma mais eficaz, evitando que nos paralisemos e nos impeçamos de alcançar nossos objetivos. Em suma, o prefácio nos convida a embarcar em uma jornada de autodescoberta e aprimoramento pessoal, explorando os princípios fundamentais por trás da técnica Pomodoro e aprendendo a aplicá-la em nossas vidas diárias com gentileza e compreensão. Prefácio. O prefácio do livro A Técnica Pomodoro nos leva de volta aos anos finais da década de 1980, quando Francesco Cirillo estava no início de sua jornada universitária. Após a euforia inicial de passar nas provas do primeiro ano, ele enfrentou uma crise de baixa produtividade e confusão. Todos os dias ele frequentava a faculdade, assistia às aulas, mas voltava para casa com a sensação de estar desperdiçando seu tempo. Essa sensação de impotência diante da passagem do tempo levou a uma profunda reflexão sobre sua organização, interações sociais e métodos de estudo. Ele percebeu que um grande número de distrações e interrupções estava sabotando sua concentração e motivação. Foi então que ele fez uma pergunta: você consegue estudar a verdade por 10 minutos? Essa pergunta simples desencadeou uma jornada de descoberta. Cirillo encontrou em um timer de cozinha em formato de tomate, o tutor do tempo, uma ferramenta para ajudá-lo a focar por períodos curtos, conhecidos como pomodoros. Embora no início ele tenha enfrentado dificuldades para se comprometer com esses curtos períodos de estudo, com persistência e esforço, ele começou a ver resultados positivos. Esse foi o primeiro passo para a criação da técnica Pomodoro. Ao longo dos anos, Cirillo refinou e aperfeiçoou essa abordagem, aplicando-a não apenas aos estudos, mas também ao trabalho e à dinâmica do trabalho em equipe. Desde então, ele compartilhou essa técnica em aulas abertas ao público e consultoria para equipes, testemunhando um interesse crescente por parte das pessoas em aprender sobre ela. Sua esperança é que a técnica Pomodoro possa ajudar outros a alcançar seus objetivos de aprimoramento pessoal, oferecendo uma abordagem prática e eficaz para aumentar a produtividade e a concentração. Introdução. A introdução do livro A Técnica Pomodoro nos apresenta a perspectiva comum de muitas pessoas em relação ao tempo, muitas vezes é visto como um inimigo, especialmente quando há prazos a serem cumpridos.
A ansiedade gerada pelo tic-tac do relógio pode levar a comportamentos pouco eficientes no trabalho e nos estudos, e até mesmo à procrastinação. O objetivo central da técnica Pomodoro é transformar essa percepção negativa do tempo em uma parceria produtiva. Em vez de lutar contra o tempo, buscamos utilizá-lo de maneira eficaz para alcançar nossos objetivos e melhorar continuamente nosso desempenho. O livro apresenta uma técnica tal como foi aprimorada em 1992 e ensinada a indivíduos desde 1998 e a equipes desde 1999. A introdução é dividida em argumentos que abordam os fundamentos da técnica, como ela pode ser aplicada por indivíduos para alcançar seus objetivos progressivos e como pode ser adaptada ao ambiente de trabalho para melhorar a produtividade em equipe. Além disso, a introdução destaca os resultados coletados a partir das experiências de pessoas que utilizaram a técnica, identificando fatores que explicam sua eficácia como aliada na conquista de metas. O contexto. O contexto inicial apresentado no livro A Técnica Pomodoro mergulha profundamente na ansiedade que muitas pessoas experimentam diante de tarefas com prazo. A sensação de querer procrastinar e a percepção de que o tempo é um oponente implacável são habilmente ilustradas através de uma citação do poema O Relógio de Baudelaire. O autor nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza do tempo e por que tantas pessoas enfrentaram dificuldades com ele. Pensadores e cientistas ao longo da história têm tentado definir essa relação entre o tempo e as pessoas, mas poucas ofertaram perspectivas significativas. Dois aspectos do tempo emergem dessa reflexão: o devir e a sucessão de eventos. O devir representa a dimensão abstrata e ilusória do tempo, enquanto a sucessão de eventos é uma ordem concreta em que os eventos ocorrem em nossas vidas. É o devir que muitas vezes gera ansiedade, pois é uma dimensão indefinida e infinita do tempo. Tentar medir a nós mesmos em relação a essa passagem do tempo pode nos fazer sentir inadequados e oprimidos. Por outro lado, a sucessão regular de eventos pode ter um efeito calmante, proporcionando uma sensação de ordem e controle. Essa análise do tempo nos leva a entender melhor as raízes da ansiedade associada a prazos e compromissos. A partir desse entendimento, podemos começar a explorar abordagens para gerenciar melhor nosso tempo e aumentar nossa produtividade, o que é o cerne da técnica Pomodoro. Os objetivos da técnica Pomodoro. O livro A Técnica Pomodoro de Francesco Cirillo oferece uma abordagem simples e eficaz para melhorar a produtividade, tanto a nível individual quanto em equipe. A proposta técnica visa proporcionar uma série de benefícios tangíveis. Aliviar a ansiedade em relação ao devir. A técnica ajuda a reduzir a ansiedade associada ao passar do tempo, fornecendo uma estrutura e um método para lidar com tarefas e prazos. Aumentar o foco e a concentração. Ao reduzir o número de interrupções e distrações, uma técnica permite que os indivíduos se concentrem melhor em suas tarefas, resultando em um aumento significativo de produtividade. Ampliar a consciência sobre as próprias decisões. Ao utilizar a técnica, os indivíduos se tornam mais conscientes de como estão utilizando seu tempo e são incentivados a tomar decisões mais conscientes sobre suas atividades. Impulsionar e manter a motivação constante. A técnica ajuda a manter a motivação ao dividir as tarefas em períodos de tempo gerenciáveis e fornecer um senso de realização com cada pomodoro completado. Sustentar a determinação para atingir objetivos. Ao dividir grandes objetivos em tarefas menores e mais alcançáveis, a técnica ajuda a manter a determinação e o foco ao longo do tempo. Refinar o processo de estimativa. A técnica Pomodoro fornece uma estrutura para avaliar quantitativa e qualitativamente o tempo necessário para realizar diferentes tarefas, permitindo uma melhor estimativa de esforço e tempo. Aprimorar processos de estudo ou trabalho. Ao implementar uma técnica, os indivíduos podem aprimorar seus processos de estudo ou trabalho, tornando-os mais eficientes e eficazes. Fortalecer a determinação em situações complexas. A técnica Pomodoro oferece uma abordagem estruturada para lidar com tarefas complexas, permitindo que os indivíduos mantenham a determinação e o foco mesmo diante de desafios. Esses benefícios tornam a técnica Pomodoro uma ferramenta eficaz para melhorar a produtividade e a eficácia pessoal e profissional. Pressupostos básicos. O livro A Técnica Pomodoro de Francesco Cirillo é fundamentado em 3 elementos essenciais que o tornam uma abordagem eficaz para gerenciar o tempo e aumentar a produtividade. 1. Uma maneira diferente de ver o tempo. A técnica propõe uma nova perspectiva sobre o tempo, que não se baseia mais no conceito de devir. Ao invés de enxergar o tempo como uma entidade que escorre inexoravelmente em direção ao futuro, a técnica Pomodoro busca aliviar a ansiedade associada ao tempo e promover uma maior eficiência pessoal. 2. O melhor uso da mente. A técnica permite uma caneta. Atinja seus objetivos individuais. Materiais e métodos. O livro A Técnica Pomodoro de Francesco Cirillo descreve um processo claro e eficaz, composto por 5 etapas fundamentais.
Planejamento. No início do dia, o indivíduo decidirá quais atividades serão realizadas. Isso é feito preenchendo uma planilha de tarefas do dia, onde as tarefas são realizadas em ordem de prioridade. Também está incluída uma seção para atividades inesperadas e urgentes que podem surgir ao longo do dia. 2. Monitoramento. Ao longo do dia, o indivíduo monitora o esforço necessário para realizar as tarefas e coletar outros dados relevantes que possam ser úteis para análises posteriores. 3. Registro. No final do dia, o indivíduo cria um arquivo de observações diárias, registrando o que foi realizado e quaisquer insights obtidos durante o dia. 4. Processamento. Também no final do dia, os dados coletados são processados para transformá-los em informações importantes e úteis. 5. Visualização. Os dados processados são apresentados em um formato que facilita a compreensão e aponta caminhos para melhorias. Isso pode incluir gráficos ou outros tipos de representações visuais. Para implementar a técnica Pomodoro, são necessários apenas alguns materiais simples, incluindo um cronômetro de cozinha em forma de tomate e planilhas para o planejamento, registro e inventário de atividades. O livro fornece modelos completos dessas planilhas para facilitar a prática da técnica. Além disso, o autor apresenta uma abordagem progressiva para aqueles que desejam experimentar a técnica de forma gradual, destacando a natureza incremental da abordagem e recomendando que os objetivos sejam concluídos na ordem apresentada. Essas etapas e materiais fornecem uma estrutura clara e prática para implementar a técnica Pomodoro e melhorar a produtividade pessoal e profissional. Objetivo I. Descubra quanto esforço uma atividade exige. O livro A Técnica Pomodoro de Francesco Cirillo descreve um método simples e eficaz para melhorar a produtividade, dividido em objetivos claros e aplicáveis. O objetivo I, intitulado Descubra quanto esforço uma atividade exige, detalha o processo de realização de um Pomodoro, uma unidade de tempo de trabalho de 25 minutos, seguida por uma pausa de 3 a 5 minutos. Para implementar o Pomodoro, o primeiro passo é o planejamento. No início do dia, o indivíduo seleciona as tarefas a serem realizadas e a lista por ordem de prioridade em uma planilha chamada Tarefas do Dia. Em seguida, o indivíduo inicia o primeiro Pomodoro ajustando um timer para 25 minutos e dedicando-se à primeira atividade da lista. Durante o Pomodoro, é crucial manter o foco exclusivamente na tarefa em andamento. Não é permitido interromper ou dividir o Pomodoro. Se isso acontecer, o Pomodoro perde sua validade e deve ser reiniciado. Ao término dos 25 minutos, o indivíduo marca a atividade como conclusão da planilha e fazendo uma pausa de 3 a 5 minutos. Durante essa pausa, o indivíduo se desconecta do trabalho e realiza atividades relaxantes, como caminhar, beber água ou fazer exercícios de respiração. Não é aconselhável iniciar atividades que exijam esforço mental durante essa pausa, pois isso pode melhorar a integração mental necessária para iniciar o próximo Pomodoro. Após uma pausa, o processo é repetido, o indivíduo ajusta o cronômetro para mais 25 minutos e continua a próxima atividade da lista. Esse ciclo de trabalho seguido por pequenas pausas é repetido ao longo do dia, permitindo ao indivíduo descobrir quanto trabalho cada atividade exige e manter o foco e produtivo. A cada 4 pomodoros. No método Pomodoro, a cada 4 unidades de trabalho de 25 minutos, conhecidas como pomodoros, é necessário fazer um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. Durante esse intervalo, é crucial realizar atividades relaxantes, como arrumar a mesa, tomar café, ouvir mensagens de voz ou fazer exercícios respiratórios. O objetivo é permitir que a mente se reorganize e assimile o que foi aprendido durante os pomodoros anteriores, aumentando a eficiência para os próximos. Após esse intervalo, o trabalho continua pomodoro após pomodoro até a conclusão da tarefa. Cada vez que uma atividade é concluída, ela é riscada da lista de tarefas do dia. Situações específicas, como concluir uma tarefa antes do término do pomodoro, devem ser resolvidas com bom senso. Por exemplo, se uma tarefa for concluída enquanto o cronômetro ainda está em funcionamento, o tempo restante pode ser usado para revisar o trabalho realizado ou realizar pequenas melhorias. Ao concluir uma atividade, o indivíduo passa para a próxima lista, fazendo pausas curtas entre os pomodoros e pausas mais longas a cada 4 pomodoros. Esse ciclo de trabalho e pausa é repetido ao longo do dia, mantendo o indivíduo focado e produtivo. Registre. No final de cada dia, é crucial registrar os pomodoros concluídos em um arquivo, que pode ser uma tabela eletrônica ou uma base de dados. O que é registrado depende dos objetivos individuais e dos relatórios que se pretende gerar. Inicialmente, pode ser útil registrar o número de pomodoros necessários para concluir cada tarefa, juntamente com uma breve descrição, comentários sobre os resultados e ideias de aprimoramento. Com a técnica Pomodoro, não é essencial monitorar o cronograma de início de uma atividade, mas sim o número de pomodoros concluídos.
Lembrar e calcular o horário de início pode ser feito retrocedendo-se ao longo do dia, da última atividade até a primeira. O registro fornece uma ferramenta poderosa para autoobservação e tomada de decisão para melhoria dos resultados. Por exemplo, é possível avaliar quantos pomodoros são gastos em atividades diárias, identificar etapas do processo que podem ser mais eficientes e buscar maneiras de melhorar o desempenho. Ao revisar o registro, é possível identificar áreas de melhoria e estabelecer metas para aumentar a eficiência. Por exemplo, se um determinado trabalho ocorreu mais pomodoros do que o esperado, é possível analisar quais etapas podem ser eliminadas ou reorganizadas para tornar o processo mais eficaz. No entanto, é importante que a atividade de registro e a busca por melhorias não consumam mais tempo do que um pomodoro, garantindo que o tempo seja usado de forma produtiva. A natureza do pomodoro. O pomodoro, como técnica de gerenciamento do tempo, não apenas marca a passagem do tempo, mas também serve como uma medida de esforço. Quando aplicado a uma atividade, ele se torna uma unidade que indica a quantidade de esforço necessário para concluí-la, seja por um indivíduo, uma dupla ou uma equipe. No entanto, o esforço relativo a diferentes quantidades de pessoas não pode ser diretamente comparado ou somado. A eficácia do pomodoro é notável na gestão do trabalho individual, em duplas ou em equipe, pois cada configuração requer uma combinação diferente de fatores produtivos e métodos de comunicação. Não existe uma fórmula simples para converter pomodoros individuais em pomodoros em dupla ou em equipe. Por exemplo, se quisermos avaliar o custo de uma atividade realizada por diferentes números de pessoas, é impossível comparar diretamente o esforço de pomodoros individuais com pomodoros em dupla ou em equipe. No entanto, ao pagar um valor monetário ao esforço de um pomodoro, podemos calcular o custo total da atividade com base no número de pomodoros utilizados por cada configuração. Essa abordagem permite uma análise mais tangível e facilita a compreensão do esforço envolvido em diferentes contextos de trabalho. Objetivo segundo. Diminua as interrupções. O objetivo deste segundo aspecto da técnica Pomodoro é mitigar as interrupções que podem comprometer a produtividade durante os 25 minutos de um pomodoro. Esses limites são tanto internos quanto externos, mas é fundamental abordá-los, podem de forma eficaz para garantir uma execução consistente das atividades. As interrupções internas são aquelas que surgem de dentro, quando a mente se distrai com pensamentos, desejos ou impulsos que levam a uma quebra na concentração. Isso pode incluir a vontade de comer ou beber algo, fazer uma ligação repentina, verificar algo na internet ou até mesmo duvidar do planejamento diário e das decisões tomadas. Para lidar com esses intermediários, é necessário primeiro reconhecê-las. Cada vez que uma interrupção em potencial surgir, você deve registrar isso na planilha de registro. Em seguida, é preciso decidir como lidar com ela. Isso pode envolver escrever a nova atividade na seção não planejadas e urgentes da planilha de tarefas do dia, anotá-la no inventário de atividades como não planejadas ou simplesmente renovar a determinação de concluir o pomodoro atual. O objetivo é encarar as interrupções de forma objetiva e encontrar maneiras de lidar com elas de maneira produtiva, sem comprometer o fluxo de trabalho estabelecido pelos pomodoros. Essa abordagem ajuda a minimizar a influência das distrações internas e a manter o foco nas tarefas em mãos. Cenário. O cenário descrito ilustra a dinâmica das interferências internas e externas durante a aplicação da técnica Pomodoro, bem como estratégias para gerenciá-las de maneira eficaz. Por exemplo, Marcos é o segundo pomodoro de sua tarefa quando sente a vontade de ligar para sua amiga Carol sobre um assunto não urgente. Ele decidiu adiar essa atividade, marcando-a na planilha como uma interrupção interna. Marcos continua sua tarefa, lidando com outras possíveis distrações da mesma forma. É notável que é normal ser interrompido várias vezes durante um pomodoro, mas é essencial gerenciar essas interrupções de maneira eficiente. Para isso, Marcos utiliza o método de informar, negociar e chamar para lidar com incidentes externos. Ele instruiu a pessoa que o interrompeu sobre a situação e agendou um momento adequado para resolver o problema, protegendo assim seu ritmo de trabalho. Além disso, o texto aborda a ideia de destinar pomodoros específicos para lidar com convites e comunicações externas, buscando minimizar a interferência dessas atividades no trabalho produtivo. O objetivo é reduzir gradualmente o tempo dedicado a esses intervalos, aumentando o controle sobre o fluxo de trabalho. No geral, a aplicação da técnica Pomodoro visa não apenas aumentar a produtividade ao focar na definição de tarefas em intervalos de tempo definidos, mas também gerenciar de forma eficaz as interrupções internas e externas que podem surgir durante o processo. Registro. Erros na estimativa qualitativa durante o planejamento. Durante o processo de planejamento e execução das atividades utilizando a técnica Pomodoro, é fundamental observar e analisar os registros diários das tarefas realizadas.
É importante prestar atenção especial às atividades marcadas como VN no inventário de atividades e aquelas identificadas como não planejadas e urgentes na planilha de tarefas do dia. Essa análise permite avaliar a precisão das estimativas feitas durante o planejamento inicial. Ao observar a quantidade de atividades não planejadas realizadas, é possível identificar o grau de erro qualitativo na estimativa inicial. Quanto maior o número de atividades não planejadas realizadas, maior é o erro na estimativa qualitativa. Dessa forma, é viável mensurar as atividades não planejadas realizadas para alcançar o objetivo determinado, o que contribui para uma análise mais precisa do processo de planejamento. Além disso, é conveniente incluir o número total de intermediários internos e externos na planilha de registro. Isso possibilita analisar essas interrupções ao longo do tempo e tentar minimizá-las, melhorando assim a eficiência do processo de trabalho. Em resumo, a análise dos registros diários permite identificar erros na estimativa qualitativa durante o planejamento das atividades, fornecendo insights valiosos para aprimorar o processo e aumentar a eficácia na execução das tarefas. Objetivo terceiro. Estime o esforço exigido pelas atividades. Após os primeiros objetivos da técnica Pomodoro, é hora de focar na estimativa qualitativa do esforço exigido por cada atividade. O objetivo a longo prazo é prever com precisão quanto esforço será necessário para realizar determinada tarefa. No inventário de atividades, são específicas todas as tarefas a serem realizadas. Estas tarefas são frutos de um planejamento inicial, que são cruciais para identificar estratégias de alcançar os objetivos e gerenciar de forma indireta. Algumas atividades podem perder sua relevância ao longo do tempo e serem eliminadas do inventário. No início de cada dia, é necessário estimar quantos pomodoros serão necessários para concluir cada atividade do inventário. Essas estimativas são registradas no inventário de atividades. Cada pomodoro representa uma unidade de esforço. Se uma atividade exige menos de um pomodoro, é preciso agrupar atividades semelhantes ou deixá-las sem estimativas para serem adicionadas posteriormente. Depois de estimar o número de pomodoros necessários para cada atividade, é possível agrupar um conjunto de tarefas que não ultrapasse o número de pomodoros disponíveis em um dia. Esses pomodoros disponíveis são registrados na planilha de tarefas do dia, antes mesmo de listar as atividades a serem realizadas. Durante a execução das tarefas, é importante registrar o tempo gasto em cada pomodoro. Se a atividade para conclusão no número exato de pomodoros previstos, ela é marcada como concluída. Se for concluído em menos pomodoros, mesmo que tenha sido superestimado, ainda assim é marcado como concluído. Se uma tarefa exige mais pomodoros do que o previsto, é necessário decidir entre continuar sem considerar novas estimativas ou fazer uma nova estimativa e ajustar o plano de trabalho. Após concluir as atividades, é possível analisar a precisão das estimativas e o erro associado. A planilha de registro pode ser ajustada para mostrar as estimativas, o esforço real e o erro de cada atividade. O objetivo é reduzir a margem de erro das estimativas ao longo do tempo, eliminando a necessidade de múltiplas estimativas e mantendo a precisão na previsão do esforço exigido por cada atividade. Por fim, é importante dedicar tempo ao reconhecimento do território no início de um novo projeto ou atividade de estudo. Isso envolve explorar novas fontes, entender a estrutura dos materiais a serem treinados e definir claramente os objetivos. O conceito de timeboxing pode ser aplicado para orientar o reconhecimento, definindo um número específico de pomodoros para essa etapa. Após o reconhecimento, é possível montar um plano de trabalho real e começar a execução das atividades planejadas. Objetivo 4. Torne o pomodoro mais eficiente. À medida que você se torna mais hábil na aplicação da técnica Pomodoro, avançando com sucesso nos primeiros objetivos, é hora de aprofundar ainda mais sua prática para tornar o método ainda mais eficaz. Uma primeira área de evolução diz respeito à estrutura do próprio Pomodoro. Agora, além de simplesmente cronometrar o tempo, você pode usar os primeiros 3 a 5 minutos de cada Pomodoro para revisar rapidamente o que aprendeu desde o início da atividade. Essa prática não apenas reforça o aprendizado, mas também ajuda na memorização. Da mesma forma, reserve os últimos 3 a 5 minutos do Pomodoro para uma revisão rápida do que foi feito, tentando entender a sequência de ações e suas motivações. Essas mudanças não afetam a duração padrão de 25 minutos do Pomodoro, mas ampliam sua eficácia ao aproveitar melhor cada momento. Outra evolução está relacionada ao agrupamento de pomodoros. Ao trabalhar na sequência de 4 pomodoros, você pode usar parte do primeiro pomodoro para revisar o progresso até então, e parte do último para revisar o que foi realizado. Essa prática é ainda mais eficaz quando feita em voz alta ou em conversa com colegas, pois repetir e revisar sistematicamente estimulando o processo de aprendizagem, facilitando a assimilação de novas informações.
Essas mudanças não apenas aumentam a eficiência do método Pomodoro, mas também demonstram um nível mais profundo de compreensão e controle sobre o próprio tempo e processo de trabalho. Ao implementar essas estratégias, você fortalece sua habilidade de gerenciamento de tarefas de forma mais eficaz e produtiva. Objetivo V. Crie um cronograma. A importância de estabelecer e seguir um cronograma é enfatizada como o quinto objetivo na implementação da técnica Pomodoro. Esse cronograma não apenas define limites para o trabalho, mas também distingue claramente entre tempo de trabalho e tempo livre, essencial para manter a criatividade e o bem-estar mental. Além disso, o cronograma serve como uma medida do que foi realizado, ajudando a identificar áreas de melhoria e a manter a produtividade em níveis saudáveis. No entanto, é ressaltado que é fácil subestimar a importância do cronograma e cair na armadilha do estendê-lo para tentar compensar períodos de menor produtividade. Isso pode levar a uma queda ainda maior na eficiência e ao estabelecimento de um ciclo vicioso e prejudicial. Para evitar esse cenário, é recomendado montar um cronograma eficiente que permita períodos de descanso e recuperação eficientes. Esse cronograma deve ser adaptado de acordo com a necessidade e a experiência pessoal, observando os padrões de produtividade ao longo do dia e ajustando-se de acordo com as mudanças sazonais. Um exemplo prático de como esse cronograma pode ser organizado é fornecido, destacando a distribuição ideal de pomodoros ao longo do dia e a importância de dedicar tempo para diferentes tipos de atividades, como planejamento, estudo, revisão e análise de dados. A estrutura do cronograma é focada, permitindo ajustes conforme necessário para melhorar a eficiência e o desempenho. Em suma, a criação e manutenção de um cronograma são fundamentais para o sucesso da técnica Pomodoro, fornecendo uma estrutura clara para o trabalho e garantindo que o tempo seja utilizado de forma eficaz e produtiva. Objetivo sexto. Defina seu objetivo pessoal de aprimoramento. O sexto objetivo na implementação da técnica Pomodoro é definir seu objetivo pessoal de aprimoramento. Até agora, o foco tem sido no básico da técnica, com ênfase no monitoramento e registro das atividades para criar relatórios úteis sobre o esforço necessário e possíveis erros nas estimativas. No entanto, à medida que você progride e deseja se aprimorar, os objetivos desses relatórios mudam. O importante é escolher as métricas que permitirão observar o que você deseja consolidar ou melhorar. A flexibilidade da técnica Pomodoro permite ajustar as planilhas e registros conforme necessário para incorporar novas métricas. Alguns critérios importantes a considerar ao fazer essas modificações são: simplicidade tecnológica. Usar tecnologia pode aumentar a complexidade, então é essencial manter as coisas simples sempre que possível. Ferramentas simples como papel e lápis podem ser mais eficazes em certas situações. Manter a simplicidade. Os registros devem ser mantidos no nível mais simples possível, evitando complicar demais o processo. Ferramentas descomplicadas são preferíveis. Utilização eficiente de ferramentas. Escolha as ferramentas mais adequadas à complexidade de cada situação. Às vezes, uma planilha simples pode ser mais eficiente do que um software complexo. Revisão e simplificação. Se os registros se tornarem complexos e repetitivos, é hora de revisar se todas as métricas são realmente necessárias. A simplificação é fundamental para manter a eficiência. Imaginação e criatividade. Use a imaginação para manter a complexidade baixa e encontrar soluções simples para desafios complexos. Por exemplo, se você tem múltiplos objetivos simultâneos, pode ajustar a maneira como descreve as tarefas para destacar cada objetivo ou incluir um campo específico para objetivos em suas planilhas. A ideia é adaptar o sistema de métricas conforme suas necessidades de aprimoramento, mantendo o mais simples possível. Em resumo, definir seu objetivo pessoal de aprimoramento na técnica Pomodoro envolve escolher os detalhes certos para monitorar e ajustar as ferramentas e planilhas conforme necessário para atender a esses objetivos, mantendo a simplicidade e eficiência em mente. Atinja os objetivos com sua equipe. Coloque a técnica Pomodoro em prática com uma equipe. Para implementar a técnica Pomodoro em equipe, é essencial considerar que muitos dos objetivos que buscamos alcançar são difíceis ou impossíveis de conquistar sozinhos. Assim como os homens pré-históricos precisaram colaborar para caçar animais grandes, nós também precisamos da ajuda de nossa equipe para alcançar nossos objetivos complexos. Trabalhar em equipe nos permitiu evoluir e conquistar feitos impressionantes, como explorar planetas distantes e mapear nosso DNA. No entanto, muitas vezes, a equipa se torna presa dos seus próprios objetivos. Quanto mais complexo o objetivo, mais solicitações serão às atividades relacionadas e mais interrupções e atrasos podem surgir. Se uma equipe não tiver uma estratégia de gerenciamento de tempo eficiente, os membros podem ficar ansiosos e preocupados. Interrupções inesperadas e falta de progresso podem prejudicar o progresso do trabalho em equipe, causando frustrações e conflitos.
Por exemplo, imagine uma equipe responsável por entregar um relatório de vendas até o final do dia. Cada membro tem uma tarefa específica, mas imprevistos podem surgir, como interrupções ou dificuldades no contato com clientes. Se a equipe não tiver uma estratégia clara para lidar com esses contratempos, o resultado final poderá ser comprometido, gerando ressentimentos e falta de confiança entre os membros. Portanto, ao implementar a técnica Pomodoro em equipe, é importante estabelecer uma estratégia eficiente de gerenciamento de tempo, que ajude os membros a trabalhar de forma coordenada e produtiva, mesmo diante de desafios e interrupções. Isso ajudará a manter a equipe focada e motivada, garantindo que ela não se torne a presa de seus próprios objetivos. Como a técnica Pomodoro pode ajudar uma equipe a atingir seus objetivos? Para uma equipe atingir seus objetivos de forma eficiente e sem estresse, a técnica Pomodoro oferece uma solução organizada e produtiva. Imagine o cenário de uma equipe que precisa entregar um relatório até às 5 da tarde. Utilizando a técnica Pomodoro, eles podem alcançar esse objetivo de maneira garantida, evitando conflitos e garantindo um resultado de qualidade. Os benefícios dessa abordagem são significativos. Redução de atritos. Ao implementar a técnica Pomodoro, os conflitos entre os membros da equipe são minimizados, pois todos seguem um processo estruturado e organizado. Menor necessidade de reuniões. Com um método claro de gerenciamento de tempo, as reuniões desnecessárias são reduzidas, pois as atividades são planejadas e realizadas de forma eficiente. Proteção contra interrupções. A equipe é protegida contra interrupções externas, já que cada membro segue um cronograma definido e se concentra nas tarefas durante os períodos específicos. Cumprimento de prazos. A técnica Pomodoro ajuda a equipe a cumprir seus objetivos e atividades dentro do prazo estabelecido, garantindo uma entrega pontual e satisfatória. Para aproveitar ao máximo os benefícios da técnica Pomodoro em equipe, é necessário adaptar e expandir as ferramentas e os processos da técnica. Isso envolve o uso de cronômetros e planilhas para organizar e monitorar o progresso, além da definição de regras e práticas específicas para aumentar a produtividade. O processo de adaptação envolve responder a perguntas como o que fazemos quando o timer toca, ou como lidamos com advogados. Regras claras, como a divisão de atividades extensas, e práticas eficazes, como a estratégia de informar, negociar e chamar, são fundamentais para garantir o sucesso da equipe ao aplicar a técnica Pomodoro. Assim, ao seguir um processo organizado e utilizar as ferramentas adequadas, a equipe pode alcançar seus objetivos de forma eficiente e satisfatória, aproveitando ao máximo os benefícios da técnica Pomodoro. Adapte as ferramentas da técnica a uma equipe. A técnica Pomodoro, desenvolvida para aumentar a produtividade individual, pode ser adaptada para equipes de trabalho, mantendo seus princípios fundamentais. Vamos explorar como adaptar as ferramentas da técnica para atender às necessidades de um grupo. Cada pessoa precisa ter seu próprio timer ou é melhor que haja um único timer para toda a equipe? A abordagem sugerida é que cada microequipe tenha e gerencie seu próprio timer. Mas o que é uma microequipe? Basicamente, é qualquer número de pessoas trabalhando em uma atividade em determinado momento. Por exemplo, se uma equipe de 3 pessoas precisa alcançar um objetivo, em determinado período, 2 delas podem trabalhar juntas em uma atividade, enquanto a terceira se dedica a outra tarefa. Durante esse período, a equipe é organizada em 2 microequipes. O que é uma microequipe? Uma microequipe é qualquer número de pessoas trabalhando em uma atividade em determinado momento. Por exemplo, se uma equipe de 3 pessoas precisa alcançar um objetivo, em determinado período, 2 delas podem trabalhar juntas em uma atividade, enquanto a terceira se dedica a outra tarefa. Durante esse período, a equipe é organizada em 2 microequipes. Como funciona a dinâmica das microequipes? Cada atividade é realizada por uma microequipe, que pode ter desde um único membro até todos os membros da equipe. Uma pessoa na microequipe é sempre responsável por aquela atividade e pela dedicação da microequipe a ela. A figura 32 exemplifica o uso de timers por uma equipe de 8 pessoas em determinado momento do dia, onde diferentes microequipes estão trabalhando em diferentes objetivos, cada uma com seu próprio Pomodoro. Essa abordagem permite que cada atividade seja gerenciada de forma independente, garantindo que todos os membros da equipe sejam alinhados e focados em suas respectivas tarefas. Assim, a técnica Pomodoro pode ser adaptada com sucesso para equipes, proporcionando uma maneira eficaz de aumentar a produtividade coletiva. Por que não usar um único timer para todos os membros da equipe? Quando se trata de trabalhar em equipe com a técnica Pomodoro, a abordagem de usar um único timer para todos os membros da equipe é mostrada por diversas razões. As pausas são essenciais na técnica, permitindo que a mente processe informações e incentive a busca por soluções.
Em uma equipe, essas pausas são ainda mais cruciais para garantir interações efetivas entre os membros. Cada microequipe deve ter a liberdade de decidir a duração das pausas, pois diferentes pessoas têm ritmos e necessidades específicas. Um timer sincronizado, usado por toda a equipe, não permite essa flexibilidade, forçando as pessoas a ignorarem suas necessidades individuais. Além disso, situações como interrupções podem ocorrer em uma microequipe e não afetar necessariamente as outras. Nesses casos, ter um único timer para toda a equipe não faz sentido, pois invalidaria o pomodoro de todos os membros. O cronograma da equipe é uma ferramenta crucial para coordenar eventos que envolvam todos os membros, como pausas compartilhadas ou reuniões. Cada microequipe decide quando iniciar seu pomodoro e a duração das pausas, mas o cronograma sempre prevalece sobre o pomodoro individual. Na atribuição de responsabilidades, uma pessoa carregada de uma microequipe deve programar o timer, organizar uma estrutura do pomodoro, registrar os pomodoros realizados e decidir sobre as pausas. Isso fortalece a responsabilidade individual em relação às atividades. Quanto às planilhas da técnica, como as tarefas do dia, registro e inventário de atividades, algumas adaptações são permitidas para trabalhar em equipe. Por exemplo, na planilha de tarefas do dia, é preciso adicionar o nome da pessoa responsável pela atividade. Na planilha de registro, é importante registrar o esforço estimado e real em pomodoros indivíduos. Já no inventário de atividades, é necessário incluir uma coluna com o nome da pessoa responsável pela atividade e registrar a estimativa de pomodoros necessários para concluí-la. Essas adaptações garantem que a técnica Pomodoro seja aplicada de forma eficaz em equipe, promovendo uma melhor cooperação, responsabilidade individual e respeito às necessidades de cada membro. Técnicas simples para começar a trabalhar em equipe. No capítulo anterior, aprendendo como adaptar as ferramentas da técnica Pomodoro para equipes. Agora, vamos explorar novas regras e técnicas para ajustar o processo da técnica quando ganhamos em grupo. Duas práticas simples são apresentadas para começar a trabalhar em equipe com a técnica Pomodoro. A primeira prática é o rodízio de pomodoros. Essa técnica consiste em trocar membros entre as microequipas para cada determinado número de pomodoros, geralmente cada 1, 2 ou 4 pomodoros. A ideia pode parecer contraintuitiva à primeira vista, mas uma troca sistemática de membros entre as equipes pode aumentar a eficiência. A entrada de novos membros traz perspectivas e soluções diferentes, além de promover o compartilhamento de conhecimento e habilidades. O rodízio também mantém todas as atualizações sobre o progresso dos objetivos, reduzindo a necessidade de reuniões desnecessárias. A implementação do rodízio deve ser uma escolha da equipe e não uma imposição, pois pode gerar frustração se for forçado. A segunda técnica é chamada de fotografe seu pomodoro. Após o término de cada pomodoro, a equipe tira uma foto que representa o que foi realizado naquele período. Pode ser algo que foi resolvido, algo que não foi compreendido ou mesmo um resultado alcançado. Essas fotos são organizadas em uma linha do tempo, proporcionando uma visão visual do progresso da equipe ao longo do dia. Além de simplificar o registro do trabalho realizado, essa prática permite uma rápida revisão do trabalho realizado durante semanas e ajuda a encontrar soluções para desafios futuros. Essas técnicas simples podem ser aplicadas imediatamente por equipes que estão começando a usar a técnica Pomodoro, promovendo uma maior colaboração, compartilhamento de conhecimento e eficiência no trabalho em grupo. Por que as equipes precisam de práticas mais avançadas? No início, a aplicação da técnica Pomodoro em equipe surgiu de forma casual, quando Francesco Cirillo era treinador de uma equipe de desenvolvedores de software em Milão. Essa equipe enfrentava grandes desafios, como atrasos constantes nas entregas, estimativas imprecisas e pressão exacerbada por parte dos superiores. Os desenvolvedores estavam sob estresse constante, com interrupções recorrentes e falta de confiança em sua capacidade de cumprimento de prazos. A experiência com essa equipe comprovada em uma transformação significativa. Com a implementação da técnica Pomodoro, os desenvolvedores conseguem aumentar sua produtividade, melhorar suas estimativas de tempo e reduzir o estresse. Os resultados positivos alcançados por essa equipe em Milão foram compartilhados em conferências e blogs, levando à disseminação global da prática. No entanto, as dificuldades enfrentadas por essa equipe não são exclusivas. Muitas pessoas sofrem com prazos apertados, erros de estimativa, estresse e falta de confiança. A complexidade das tarefas, as interrupções constantes e os gargalos no fluxo de trabalho são desafios comuns enfrentados por equipes em diversos contextos. Neste livro, Cirillo apresenta suas boas práticas para o uso da técnica Pomodoro em equipe, com o objetivo de ajudar a gerenciar essas complexidades e superar os desafios comuns.
Como treinador, ele coletou, desenvolveu e estruturou práticas bem-sucedidas ao longo de quase 20 anos, aplicando-as em equipes de diferentes tamanhos, habilidades e níveis de experiência. Cada uma dessas práticas está intimamente ligada a ansiedades, medos e conquistas de especificações específicas. Cirilo espera que essas práticas sejam tão úteis para os leitores quanto para as equipes que o ajudaram ao longo de sua carreira. A técnica do balcão. A técnica do balcão é uma estratégia desenvolvida por Francesco Cirilo para lidar com eventos ocasionais e garantir a produtividade da equipe. Ele se envolveu em uma loja de conserto de informática em Berlim, onde uma equipe trabalha atrás de um balcão, atendendo às demandas dos clientes de forma organizada e eficiente. O problema comum enfrentado pelas equipes é a sobrecarga de noite, que afeta as características da produtividade de todos. A proposta de solução da técnica do balcão envolve criar uma barreira física, como um balcão, para restringir o acesso à equipe que está trabalhando. Por trás desse balcão, uma equipe do balcão atende aos clientes e gerencia suas demandas. Essa equipe do balcão é composta por uma ou mais microequipes, sendo o tamanho ideal para 2 pessoas. Elas têm horários específicos para atender os clientes e para trabalhar nas respostas às demandas recebidas. Além disso, há um cronograma que especifica quando a equipe principal vai ajudar a equipe do balcão no processamento das demandas. Os clientes que chegam ao balcão podem ter 3 cenários: a equipe do balcão pode atender imediatamente, pode precisar de mais tempo para resolver a demanda ou pode não conseguir atender e, nesse caso, a demanda é adicionada a uma lista para ser resolvida posteriormente pela equipe principal. As vantagens dessa técnica incluem manter os clientes e colegas satisfeitos, compartilhar conhecimento entre os membros da equipe e identificar falhas no processo ou produto para melhorias futuras. A principal desvantagem é que a equipe principal pode levar mais tempo para atingir suas metas devido ao rodízio de pessoas entre os 2 grupos. No entanto, segundo a experiência de Cirilo, o tempo economizado ao evitar interrupções pode compensar o tempo perdido com o rodízio, resultando em uma equipe mais eficiente e produtiva. A técnica do Pomodoro. Hackathon. O Hackathon Pomodoro é uma estratégia proposta por Francesco Cirilo para resolver problemas complexos de forma rápida e eficiente, inspirada nos desafios dos hackathons. Um hackathon é um evento onde indivíduos ou equipes se reúnem para encontrar soluções para problemas específicos em um período de tempo limitado. O problema que o Hackathon Pomodoro visa resolver é quando uma equipe enfrenta dificuldades para completar uma atividade que exige muita pesquisa ou é complexa. Essa atividade pode se tornar um gargalo que afeta todo o progresso da equipe. A proposta de solução é realizar um evento de Hackathon Pomodoro, onde os membros da equipe são convidados a participar. Eles são divididos em microequipes e recebem um desafio com um prazo definido, geralmente 4 pomodoros, intervalos de tempo de 25 minutos. Durante o evento, todas as microequipes trabalham simultaneamente na mesma atividade. Um júri é nomeado para avaliar as soluções apresentadas por cada equipe ao final do tempo estipulado. O vencedor é escolhido com solução base mais eficaz. Os passos para organizar um Hackathon Pomodoro incluem convidar os membros da equipe, nomear o júri, determinar o número de pomodoros, formar as microequipes, apresentar o desafio, programar o cronômetro para todas as equipes e anunciar o vencedor. Uma característica importante do Hackathon Pomodoro é que todos os participantes reúnem o conhecimento sobre as soluções apresentadas, o que pode levar a novas ideias e melhorias na solução final. As vantagens do Hackathon Pomodoro incluem a geração rápida de soluções para problemas complexos, enquanto a desvantagem é que as equipes envolvidas no evento não podem trabalhar em suas atividades habituais durante o evento. No entanto, o Hackathon Pomodoro oferece uma saída rápida e inovadora para problemas que sejam resolvidos de forma imediata. A técnica do ariete. A técnica do ariete é uma abordagem proposta por Francesco Cirilo, inspirada na máquina de guerra antigamente conhecida como ariete, que foi utilizada para derrubar muralhas. No contexto contemporâneo, as muralhas são representadas pelos problemas complexos que enfrentamos em nossas tarefas diárias, enquanto o ariete é nossa capacidade de gerar e aplicar diversas soluções para esses problemas. Imagine uma equipe composta por 4 microequipes, cada uma trabalhando em uma atividade diferente. Se uma dessas microequipes enfrenta dificuldades para concluir sua tarefa, isso pode se tornar um gargalo para todo o progresso da equipe. É aqui que entra a técnica do ariete. A proposta de solução da técnica do ariete permite que uma equipe conclua uma atividade problemática usando a experiência e habilidades de todos os seus membros, sem interromper o fluxo de trabalho das outras microequipes. Isso é especialmente útil para evitar atrasos e gargalos na conclusão das tarefas. O processo envolve uma pessoa responsável pela microequipe com a necessidade de ajuda ao restante da equipe. As outras microequipes concordam em trocar um de seus membros com a equipe com dificuldades, permitindo que diferentes pessoas contribuam para encontrar uma solução.
Essa troca ocorre em intervalos de tempo definidos, chamados pomodoros. Durante cada pomodoro, a pessoa responsável pela atividade afetada continua trabalhando na tarefa, mas agora com um novo colega. A troca de membros entre as microequipes continua até que o problema seja resolvido. As vantagens da técnica do ariete incluem o compartilhamento do problema com toda a equipe, permitindo que uma pessoa responsável pela atividade se beneficie das habilidades e experiência de outros membros. Além disso, as outras microequipas podem continuar trabalhando em suas atividades e também se beneficiarem da troca de colegas e informações. No entanto, uma desvantagem da prática é que todos os membros da equipe precisam lidar com interrupções, já que a técnica envolve uma troca de colegas entre as microequipes. Resultados: observações. A técnica Pomodoro, desenvolvida por Francesco Cirillo, é uma abordagem altamente eficaz para gerenciar o tempo e aumentar a produtividade em diversas atividades, desde o trabalho até os estudos e projetos pessoais. Esta técnica, baseada em períodos de trabalho concentrados intercalados com pausas regulares, visa maximizar a eficiência e a qualidade do trabalho realizado. Aqui está um resumo detalhado das principais observações e princípios apresentados no livro. Introdução à técnica Pomodoro. A técnica é aplicada em uma variedade de contextos, incluindo trabalho, estudo, escrita, preparação de apresentações, gerenciamento de projetos e reuniões. O tempo necessário para dominar a técnica varia de 7 a 20 dias de prática constante. Duração do Pomodoro. O Pomodoro, que representa um período de trabalho contínuo, idealmente tem duração entre 20 e 35 minutos, com 30 minutos sendo o período mais comumente recomendado. A escolha da duração do Pomodoro pode ser ajustada com base na eficácia percebida. Variação das pausas. As pausas entre os pomodoros devem durar de 3 a 5 minutos, podendo durar até 10 minutos em casos de fadiga excessiva. Pausas mais longas devem ser feitas entre grupos de pomodoros, não entre pomodoros individuais, para manter o ritmo de trabalho. Percepção do tempo. A técnica ajuda a desenvolver uma percepção diferente do tempo, aumentando a concentração e o foco durante os períodos de trabalho. Filhos do timer. Inicialmente, os sons do timer podem ser irritantes, mas com o tempo eles se tornam tranquilizadores para os usuários, diminuindo que estão concentrados no trabalho. É importante considerar o impacto dos sons do cronômetro nas pessoas que participam do espaço de trabalho. Administração das interrupções. A técnica ajuda a lidar com interrupções internacionais constantes, incentivando os praticantes a aumentar gradualmente o tempo de trabalho sem interrupções. Motivação e Pomodoro. A conclusão regular de pequenas tarefas e o desenvolvimento pessoal constante aprimorado para aumentar a motivação dos praticantes. Limitações da técnica Pomodoro. Para manter os benefícios da técnica, é necessário usar um timer mecânico ou aplicativo para monitorar os períodos de trabalho e descanso. Quando não usar a técnica. A técnica não deve ser aplicada a atividades de lazer ou tempo livre, pois isso transformaria essas atividades em tarefas orientadas para objetivos. Em resumo, a técnica Pomodoro oferece uma abordagem estruturada e eficaz para gerenciar o tempo e aumentar a produtividade, ajudando os praticantes a focar no trabalho de forma técnicas, enquanto também priorizam o descanso e a recuperação. Domine a técnica. A técnica Pomodoro, concebida por Francesco Cirillo, é muito mais do que apenas um método de gestão do tempo, é uma abordagem holística para aumentar a produtividade individual ou em equipe. Vamos nos aprofundar nos detalhes dessa técnica transformadora. Imagine o tempo como uma entidade maleável, uma caixa que pode conter e delimitar o fluir do tempo. Um pomodoro, uma unidade de 25 minutos, torna-se essa abstração do tempo. Essa mudança de perspectiva, ao avaliarmos nosso progresso em termos de pomodoros, liberta-nos da tirania da noção convencional de tempo linear. O conceito de timeboxing, juntamente com a contagem regressiva característica dos pomodoros, cria uma tensão positiva que impulsiona a tomada de decisões e estimula a conclusão de tarefas. Com o passar do tempo, percebemos não mais uma pressão negativa, mas sim uma oportunidade contínua de melhoria. Cada pomodoro se torna uma chance de aperfeiçoamento ou, em momentos difíceis, de reorganização rápida. À medida que nos adaptamos à técnica, as interrupções são reduzidas ou eliminadas, proporcionando uma concentração aprimorada e, consequentemente, uma produtividade aumentada. A complexidade das tarefas também é regulada de maneira eficaz. Dividir as atividades em pomodoros ajuda a maximizar a motivação, garantindo que sejam elas exigentes, mas não esmagadoramente complexas. Isso também facilita a estimativa do tempo necessário para cada tarefa, permitindo uma melhor programação e execução. As pausas frequentes são fundamentais para manter uma mente lúcida e eficiente.
Ao contrário da crença comum de que pausas são sinais de fraqueza, elas são essenciais para estimular a criatividade e proporcionar uma nova perspectiva sobre os desafios. O desespero durante essas pausas nos permite refletir e encontrar soluções, aumentando assim o valor da continuidade. A observação e o feedback contínuo são componentes essenciais da técnica. Avaliar o progresso de cada pomodoro e ajustar o curso conforme necessário promove uma melhoria constante do processo de trabalho ou estudo. Por fim, a técnica Pomodoro promove um ritmo de trabalho sustentável, respeitando os cronogramas de trabalho e pausas. Reconhecendo que os seres humanos não são máquinas, ela nos permite encontrar nosso ritmo fisiológico ideal, maximizando nossa produtividade a longo prazo. Em suma, a técnica Pomodoro não apenas nos ajuda a gerenciar melhor nosso tempo, mas também promove uma mudança fundamental em nossa relação com o trabalho, transformando o tempo de inimigo em aliado na busca pela produtividade e realização pessoal. O próximo passo. Ao embarcar na jornada da técnica Pomodoro, você se prepara para uma experiência que combina disciplina, observação e até mesmo diversão. Com seu cronômetro em mãos e os recursos disponíveis no site da técnica, você está pronto para iniciar. Cada Pomodoro é uma peça importante nesse quebra-cabeça de aprimoramento pessoal. O objetivo não é apenas gerenciar o tempo, mas também desenvolver uma consciência mais profunda de como você trabalha. Uma observação meticulosa de cada passo fortalece essa consciência e ajuda a identificar áreas de melhoria ao longo do caminho. É crucial entender que o tempo não é um inimigo a ser derrotado, mas sim uma ferramenta a ser utilizada com consciência. Competir com o tempo é uma batalha perdida, como bem observado Baudelaire. A cada momento em que você se sente pressionado pelo tempo, lembre-se de respirar fundo e realinhar seu foco para o próximo Pomodoro. As pausas são fundamentais. Eles permitem que você se afaste momentaneamente, reconheça a fadiga e decida se é hora de continuar ou descansar. Após uma pausa revigorante, você estará mais preparado para enfrentar o próximo Pomodoro com determinação. A técnica é dividida em uma série de objetivos progressivos, e é importante focar um de cada vez. Alcançar com sucesso cada objetivo exige dedicação consciente e sucesso nos objetivos anteriores. Se encontrar dificuldades em alcançar um objetivo específico, retroceda e avalie se os objetivos anteriores foram cumpridos. Não tenha pressa. A jornada pela técnica Pomodoro não é uma corrida para atingir todos os objetivos o mais rápido possível. Desacelere, aprecie cada conquista e mergulhe profundamente no processo. Apreciar conscientemente cada passo é mais gratificante do que se precipitar na direção ao próximo objetivo. Com essas orientações em mente, é hora de mergulhar na técnica Pomodoro e aproveitar ao máximo essa jornada de autodescoberta e aprimoramento pessoal. Divirta-se nesse processo de crescimento contínuo e comemore cada pequena vitória ao longo do caminho. Regras. A técnica Pomodoro, desenvolvida por Francesco Cirillo, é fundamentada em um conjunto de regras simples, mas poderosas, que visam otimizar a produtividade e a eficiência no trabalho. Essas regras contêm uma estrutura clara e organizada para o gerenciamento do tempo, permitindo que os praticantes alcancem seus objetivos de maneira sistemática e consistente. A primeira e mais fundamental regra estabelece que um Pomodoro, unidade básica de trabalho na técnica, consiste em 25 minutos de trabalho focado, seguidos por uma pausa de 5 minutos. Essa divisão facilita a concentração e evita a exaustão mental, garantindo que o tempo seja utilizado de forma eficaz. Além disso, a cada 4 pomodoros completos, é recomendado fazer uma pausa mais longa, de 15 a 30 minutos, para descansar e recarregar as energias. Isso ajuda a manter um equilíbrio saudável entre trabalho e descanso, promovendo a produtividade a longo prazo. Um aspecto crucial da técnica é que um pomodoro é indivisível. Isso significa que ele não pode ser interrompido ou dividido em partes menores. Se um pomodoro para interrompido antes de ser concluído, torna-se inválido, e o trabalho realizado durante esse período pode ser comprometido. É importante proteger o pomodoro, negociando de forma eficiente qualquer interrupção e garantindo que o tempo dedicado ao trabalho seja respeitado. Para lidar com atividades de diferentes complexidades, a técnica sugere dividir tarefas mais longas em pomodoros menores, enquanto tarefas mais curtas podem ser agrupadas em um único pomodoro. Essa abordagem ajuda a manter o foco e a gerenciar o ritmo de forma mais eficaz, garantindo que cada pomodoro seja utilizado de maneira produtiva. O sucesso na técnica é alcançado gradualmente, pomodoro após pomodoro, conforme os praticantes se adaptam e aprimoram sua abordagem ao trabalho. É essencial traçar o cronograma previsto, garantindo que ele sempre se sobreponha ao pomodoro em andamento. Finalmente, a regra "o próximo pomodoro será melhor" serve como um lembrete constante de que cada pomodoro oferece uma oportunidade de aprendizado e melhoria. Independentemente dos desafios enfrentados, é importante manter uma atitude positiva e focada no progresso contínuo.
Com essas regras simples, mas poderosas, a técnica Pomodoro oferece uma estrutura eficaz para aumentar a produtividade e alcançar resultados consistentes no trabalho. Glossário. A técnica Pomodoro, concebida por Francesco Cirillo, oferece um método estruturado para maximizar a eficiência e a produtividade no trabalho. Para compreender completamente os conceitos por trás dessa abordagem, é essencial entender o glossário de termos e conceitos-chave que a cercam. Primeiramente, o timer é o dispositivo central da técnica, utilizado para medir intervalos de 25 minutos, chamados de pomodoros. O nome Pomodoro deriva do primeiro timer utilizado pelo autor, que tinha a forma de um tomate, conhecido como pomodoro em italiano. O timeboxing é uma técnica complementar à técnica Pomodoro, onde uma série de atividades é alocada em um intervalo de tempo determinado. A data de entrega não deve ser alterada, e caso as atividades não sejam concluídas, elas podem ser reagendadas para o próximo intervalo de tempo. O erro de estimativa qualitativa ocorre quando não são identificadas todas as atividades possíveis para atingir um objetivo específico. Por outro lado, o erro de estimativa quantitativa acontece quando a estimativa do esforço necessário para realizar uma atividade ou conjunto de atividades é maior ou menor do que o esforço real necessário. Esses conceitos fundamentais do glossário fornecem uma base para a compreensão e aplicação da técnica Pomodoro no gerenciamento eficaz do tempo e das tarefas. Nesses termos, os praticantes podem maximizar sua produtividade e alcançar seus objetivos de forma mais eficiente. Agradecimentos. O livro A Técnica Pomodoro é mais do que uma simples compilação de estratégias para gerenciar o tempo, é o resultado de uma jornada pessoal e profissional em busca da eficiência e produtividade. Francesco Cirillo, o autor, inicia seus agradecimentos reconhecendo a importância de Giovanni Caputo, seu amigo e mentor, por estar ao seu lado durante essa aventura. A seguir, Cirillo expressa sua gratidão a todos aqueles que o criaram a escrever e aperfeiçoar o livro. Nomes como Katrin Rampo, Marco Isella, Crawford M.C. Cugbin, Catarine Martina, entre outros, foram fundamentais nesse processo de criação e refinamento. Cada palavra e conceito foram cuidadosamente elaborados e aprimorados graças às contribuições e insights desses colaboradores. Além disso, Cirillo dedica uma parte de seus agradecimentos aos alunos que participaram de seus cursos e que, através de suas experiências e opiniões, possibilitaram a observação e o aprimoramento contínuo da técnica Pomodoro. Nomes como Ian Wilson, Lee Sullivan, Kate Geddes, entre outros, foram mencionados de forma especial, reconhecendo a importância de suas contribuições para o desenvolvimento e disseminação dessa técnica. Esses agradecimentos não apenas refletem a gratidão de Cirillo pelos que o acompanharam ao longo dessa jornada, mas também destacam a importância do trabalho colaborativo e da troca de experiências na busca pela eficiência e excelência pessoal e profissional. Ao considerar a contribuição de cada indivíduo considerado, Cirillo demonstra sua sincera gratidão e apreço pela comunidade que o rodeia. Sobre o autor. Francesco Cirillo é dono da Cirillo Consulting, uma firma de consultoria de negócios baseada em Berlim, que trabalha com muitas das maiores empresas do mundo. Sua técnica foi adotada por especialistas em produtividade em inúmeros países. Originalmente, uma publicação online independente, que se tornou viral, atingindo mais de 2 milhões de pessoas, esta é a primeira vez que a técnica Pomodoro é lançado com livro físico. Para finalizar este vídeo, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que dedica seu tempo para assistir e se envolver com este conteúdo. A jornada da técnica Pomodoro é uma jornada coletiva, e é incrível poder compartilhar essas ideias e insights com uma comunidade tão engajada e receptiva. Seja você um veterano na aplicação da técnica Pomodoro ou esteja apenas começando a explorar suas possibilidades, saiba que sua presença aqui é valorizada e significativa. Juntos, estamos construindo uma cultura de eficiência, produtividade e bem-estar. Agradeço imensamente por fazer parte deste movimento e por contribuir para tornar nossas vidas pessoais e profissionais mais organizadas e garantidas. Continuamos compartilhando suas experiências, dúvidas e conquistas, pois é através desse diálogo que continuaremos a crescer e aprimorar nossos métodos de trabalho e estudo. Por fim, lembre-se sempre, cada pomodoro conta, e cada passo em direção à eficiência é um motivo para comemorar. Obrigado por estar aqui e por fazer parte dessa jornada. Beijos no coração. Estamos juntos até depois do fim.